E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo. E se você não for ajudar, não atrapalhe. Muito bem pessoal, imagina que você está em um voo, num voo que dura algumas horas. E uma criança do seu lado, próximo de você, começa a chorar. Você dá uma olhada e vê que a mãe está sozinha e que ela não está conseguindo acalmar o filho. O que você faz? Opção número 1, coloca os seus fones de ouvido e fica bem quietinho esperando que aquela criança pare de chorar. Opção número 2, chama a aeromoça e reclama com ela. Que história é essa de deixar a criança chorando assim no meio do voo? A mãe tem que conseguir controlar. 3, você nem percebe que a criança estava chorando, afinal... Pois bem, o pai tomou uma atitude um pouco inesperada que gerou até um certo reboliço, um comentário no Facebook. E ele simplesmente se levantou, chegou até a mãe e se ofereceu para tentar acalmar ele, porque ele viu que ela estava sozinha, estava grávida, estava muito cansada e pegou o bebê no colo e começou a andar pelo avião. E isso uma pessoa tirou foto e fez um texto lá no Facebook falando e tudo mais. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por alguma situação muito semelhante. Quando você está na fila do mercado, quando você está num cinema e uma criança começa a chorar, quando você está numa peça de teatro. E nem sempre as mães conseguem acalmar de forma muito rápida os filhos, mães ou pais, enfim. É claro que a gente tem que conversar bastante com a criança antes de sair para algum lugar, que a gente tem que ter aí algumas cartas na manga para acalmar, ter o brinquedinho, ter umas coisas. Tem várias dicas que a gente pode falar aí no próximo vídeo a respeito, principalmente de viagens, que a gente pode dar a respeito desse tipo de situação. Como fazer para que seu filho não dê piti no meio de um lugar desses. Mas o que muita gente, principalmente que não tem filho, não sabe é que às vezes é extremamente difícil você conseguir controlar a criança. E elas são extremamente imprevisíveis. Então, hora ou outra, isso vai acabar acontecendo, a criança vai dar algum pitinho em algum lugar. E é aí que eu volto a dizer o que eu falei no começo do vídeo. Se você não vai ajudar, não atrapalhe. É muito fácil a gente ficar julgando o pai, dizer que ele não tem pulso, a mãe dizer que ela não consegue controlar o filho. Enfim, quando a gente não tá passando por aquela situação. Você não sabe há quanto tempo aquela mãe tá acordada, você não sabe há quanto tempo ela tá com dificuldades com a criança. Ela está grávida, quer dizer que é pior ainda, né? Ela tem menos disposição ainda, menos paciência ainda. Ela estava viajando sozinha e aí também vem um monte de gente querendo falar abobrinha, porque ela tá sozinha, cadê o pai da criança? Você não sabe. Se você não sabe, fica na sua. Você não sabe, você não vai ajudar? Cara, faz a primeira opção lá, sabe a primeira opção que eu falei? Põe o foninho de ouvido, deita no seu cantinho, fica quietinho, uma hora ela vai parar. Isso me remete também a um outro caso que aconteceu um tempo atrás, que eu nem quis comentar muito, que foi daquela mãe que deixou o bebê dormindo no chão do aeroporto, há um tempo atrás. Não sei se vocês lembram mais ou menos dessa história. Enfim, alguém que estava passando pelo aeroporto viu uma mãe sentada numa cadeira com o celular na mão e um bebezinho deitado no chão. E achou que era muito mais importante, em vez de ir lá perguntar para a mãe se ela estava passando por algum problema, se ela queria alguma ajuda, se ele podia ajudar, tirar uma foto sem o consentimento da mãe, sem o consentimento que seja responsável pela criança, e postar aquilo nas redes sociais e fazer um textão e dizer um monte de abobrinha. Não sei se ela tá certa, não sei se ela tá errada, não sei se a história que ela contou depois era verídica. Você não sabe do caso? Pois bem, uma mãe viajava sozinha também com um filho pequeno e a empresa responsável pelos voos e conexões que ela faria acabou fazendo uma baita de uma lambança nos voos dela e ela ficou vários dias presa em vários aeroportos diferentes. Segundo a história que ela contou, em um determinado momento ela ficou sem ter para onde ir, teve que dormir, ela e o bebê, no chão do aeroporto. Ela acordou antes do bebê e sentou na cadeira, deixou o bebê dormindo para mexer no celular e chamar ajuda, ligar para alguém, falar para um parente buscar ele em algum lugar, porque, enfim. A própria empresa corroborou a história dela, quer dizer, confirmou a história dela. Então, não sei se ela deveria ter ido para outro lugar. A empresa de avião falou que tinham acabado os vouchers de hotéis, que ela não tinha mais para onde mandar a mãe. O que eu quero dizer não é nem se ela estava certa ou se ela estava errada, se a empresa estava certa, se a empresa estava errada, ela já vai pagar a indenização por isso. Mas é que as pessoas que não têm filhos ou que não estão passando pela situação sempre vão achar muito mais fácil tirar uma foto e postar numa rede social. E fazer um textão e falar alguma coisa. Eu duvido que essa pessoa foi lá e perguntou para aquela mãe o que ela estava passando, se ela precisava de ajuda, se ela precisava de alguma coisa. Então, não estou dizendo que você precisa fazer isso também, tá? Porque também vai começar a ter aí um burburinho de mas todo mundo tem que ser bom samaritano. Não, não tem, mas você também não tem que ficar julgando a vida dos outros, você não sabe o que eles passaram. Meu pitoco já deu pitinho em alguns lugares. Qualquer criança, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento pode ser que dê pitinho em algum outro lugar. Então, fica na tua. Se você tiver coragem, disposição, se a pessoa te der abertura, oferece ajuda, não custa nada. Muito provavelmente ela vai dizer que não precisa. Mas nesse caso da mãe especificamente do aeroporto, do avião, da primeira história que eu contei, ela aceitou ajuda e o pai ficou
caminhando com o bebê dentro do avião para tentar acalmar ele enquanto a mãe descansava um pouquinho. Bem, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessas duas histórias? Coloca aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, hein? Assim você recebe os próximos vídeos automaticamente. É só clicar em ativar as notificações aqui embaixo. E volta semana que vem, que toda semana tem vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!